Você já parou para pensar o que aconteceria se o campo magnético da Terra desaparecesse? Amanhã? A gente fala muito sobre o aquecimento global, sobre asteroides, sobre inteligências artificiais dominando o mundo, mas tem um protetor invisível, um verdadeiro herói silencioso, que a maioria das pessoas nem lembra que existe: o campo magnético da Terra. Se ele sumisse de um dia para o outro, a vida na Terra entraria numa situação bem complicada. E antes que o campo magnético suma, já deixa o seu like aqui. Se inscreve no canal, porque se o mundo acabar, pelo menos você vai ter aprendido umas curiosidades legais antes. Primeiro, o que é o campo magnético da Terra? Basicamente, o núcleo externo da Terra é composto de ferro líquido em movimento, que cria correntes elétricas gigantes. Essas correntes geram um campo magnético que se estende a milhares de quilômetros no espaço, formando o que chamamos de magnetosfera. Esse campo magnético desvia partículas carregadas, que vêm do Sol e de outras partes do espaço, protegendo a nossa atmosfera, nossos sistemas elétricos e até a nossa saúde. Agora, imagina acordar amanhã e, por algum motivo cósmico, o campo magnético da Terra simplesmente sumiu. Primeiro impacto: as auroras boreais e austrais que a gente vê nos polos desapareceriam. Sem campo magnético, as partículas solares não teriam onde colidir para formar aquelas luzes lindas no céu. Mas calma, isso seria o menor dos nossos problemas. O segundo impacto: a radiação solar. O campo magnético age como um escudo, desviando a maior parte das partículas carregadas que o Sol joga na nossa direção. Sem ele, essas partículas entrariam direto na nossa atmosfera, aumentando drasticamente a radiação que chega ao solo. A radiação extra poderia causar mais casos de câncer de pele, mutações genéticas em plantas e animais e prejudicar os ecossistemas inteiros. Agora, você acha que parou por aí? Nada disso. O terceiro impacto: tempestades solares. De vez em quando, o Sol libera explosões gigantes de partículas carregadas, conhecidas como ejeções de massa coronal. Em 1859, por exemplo, houve um evento chamado Evento Carrington, que foi tão intenso que queimou fios de telégrafo. Na época não tinha eletricidade generalizada, nem internet nem satélites. Agora imagina isso acontecendo hoje. Sem o campo magnético para nos proteger, satélites seriam fritados no espaço, linhas de energia queimariam, internet, GPS, sistemas bancários. Tudo entraria em colapso. Poderíamos ficar sem luz, sem comunicação, sem transporte, sem sistemas hospitalares funcionando. Tudo porque o nosso escudo invisível sumiu. Agora vamos falar do quarto impacto: a própria atmosfera. Sem o campo magnético, o vento solar começaria a arrastar partículas da nossa atmosfera para o espaço, bem devagarinho, mas continuamente. Foi isso que aconteceu com Marte. Marte perdeu o seu campo magnético há bilhões de anos, e o vento solar foi roubando a atmosfera dele, até que virou aquele deserto gelado e seco que a gente conhece hoje. Ou seja, sem o campo magnético, a Terra poderia se tornar, aos poucos, um lugar inabitável. E antes que você fique em pânico, calma, respira. Porque na prática, o campo magnético não deve desaparecer de uma hora para outra. O que pode acontecer, e já aconteceu várias vezes na história da Terra, são as inversões dos polos magnéticos. Nesse processo, o polo norte magnético vira polo sul, e vice-versa. Durante esse período de transição, o campo magnético fica enfraquecido e confuso, e isso pode durar centenas ou milhares de anos. Nesse tempo, a nossa proteção contra a radiação diminui, mas não some completamente. E se você está gostando dessa curiosidade meio apocalíptica, mas ainda assim divertida, deixa seu like aqui no vídeo e se inscreve no canal, porque se o campo magnético sumir, a gente não vai ter internet para te avisar depois. Então é melhor aprender agora. Agora, vamos imaginar de forma divertida. O que você faria se o campo magnético sumisse amanhã? Sair correndo para a praia para ver as auroras? Colocar protetor solar fator 1000? Comprar papel alumínio para fazer um chapéu anti-radiação? Brincadeiras à parte, a lição que fica é que o campo magnético é um escudo invisível, mas vital. E muitas vezes, a gente esquece que depende de coisas que nem pode ver para continuar vivo. Sem ele, ficaríamos vulneráveis a forças cósmicas que não perdoam. Por isso, da próxima vez que olhar para o céu azul ou ver uma bússola apontando para o norte, lembre-se, você está sendo protegido o tempo todo.